Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente à Semana Santa do Colégio Adventista São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Diego e nós estamos aqui para trazer para você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu estava pesquisando esses dias, apenas como fonte de curiosidade, como é que a gente começou a presentear as pessoas com chocolate na Páscoa. Para minha surpresa, esse simbolismo não tem nada de especial. Na verdade, foi uma iniciativa dos franceses no século XIX. Eles começaram a presentear as pessoas na Páscoa com ovos de chocolate. A tradição de dar ovos já era um pouco mais antiga, e eles trocaram o material que o ovo era feito, por assim dizer, colocaram como chocolate. Isso foi se alastrando, tomando o mundo todo, e até hoje a gente perpetua essa tradição que os franceses começaram no século XIX. Mas eu estava procurando isso porque eu fiquei pensando que a primeira Páscoa não teve nada a ver com chocolate. A primeira Páscoa foi uma história de amor também escrita com sangue. Havia centenas de anos que o povo hebreu era escravo no Egito. Viviam sofrendo sob um regime muito duro da mão de Faraó, e há muito tempo eles clamavam a Deus por uma libertação. E um dia, então, Deus entendeu que era necessário libertar seu povo da terra do Egito, e mandou um homem chamado Moisés para ser responsável por essa missão. Só que o Faraó não ia deixar o povo hebreu ir embora de uma hora para outra. O texto bíblico de Êxodo vai dizer que o número do povo hebreu eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine uma empresa que perde do dia para a noite 600 mil funcionários. É claro que o faraó não iria deixar os hebreus ir embora de mão beijada, de uma hora para outra. É por isso que Deus, quando ele chamou Moisés, já disse para Moisés que não seria fácil. Seria necessário, entretanto, lançar sobre o Egito pragas, juízos, para que o faraó se convencesse de que era necessário deixar o povo ir. Então, assim aconteceu. Deus mandou 1, 2, 3, mas não foram suficientes. 9 juízos, 9 pragas foram jogadas sobre o Egito, mas elas não foram suficientes para convencer o faraó. Em todos os momentos o faraó dizia que iria deixar o povo ir, mas quando chegava no momento oportuno, ele se recusava e o povo continuava preso. Até então que Deus anunciou a 10ª praga. Isso é, a primeira Páscoa foi a 10ª praga do Egito. Naquele dia, Deus disse que haveria uma praga destruidora que passaria pela terra do Egito. E ele feriria, ele mataria, tiraria a vida de todos os primogênitos, de todos os primeiros filhos, de todas as famílias, de todos os animais também. Naquele dia, haveria morte em todas as casas do Egito. Mas os israelitas, que obedeceriam às instruções da palavra de Deus, eles teriam uma oportunidade de escapar daquela terrível praga. Eles deviam tomar um cordeiro aí proporcional ao tamanho da família. Eles deveriam matar aquele cordeiro, eles iriam usar aquele cordeiro para uma refeição mais tarde, mas antes disso, deveriam pegar o sangue daquele animal e colocar sobre as vergas das portas, pintar as portas com sangue. Porque quando a praga destruidora passasse, ela iria identificar as portas que tinha sangue e ela não iria entrar, então, para tirar a vida do primogênito que estava ali. Como diz o texto bíblico de Êxodo, no capítulo 12, verso 13, o sangue vos irá por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. E naquele dia, foi isso que aconteceu. À meia-noite, uma praga destruidora passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos da terra. O texto bíblico vai dizer que não havia uma casa no Egito que não houvesse um morto. As pessoas choraram por seus filhos, choraram amargamente. Então o povo de Israel saiu e foi embora da terra do Egito. Sabem, essa história ela vai ilustrar novamente aquilo que eu falei para vocês ontem a respeito do pecado. O pecado, ele tem um preço. E o preço é sangue. Os israelitas eles deveriam entender, através daquela ocasião, que a liberdade tem um preço. E esse preço é a morte.
Houve morte em todas as casas dos egípcios naquele dia e também na casa dos israelitas. Já parou para pensar nisso? Houve morte em toda a terra do Egito, inclusive nos filhos de Israel. A diferença é que para os primogênitos dos filhos de Israel havia um substituto. A praga destruidora, ela não conhecia etnia, por assim dizer. Ela não ia bater na porta das pessoas e perguntar se ali morava um egípcio ou morava um israelita. Ela simplesmente, na porta que não houvesse o sangue, ela iria entrar e tirar a vida do primogênito que estava ali, não importava a sua nacionalidade. Veja, o pecado, ele não reconhece justiça. O pecado, ele não quer saber quem você é. Ele não quer saber a sua conta bancária ou os parentes que você tem. Ele exige a morte do transgressor. E foi isso que os israelitas aprenderam naquele dia. Eles aprenderam a mesma lição que Adão havia aprendido no Jardim do Éden. O sangue do cordeiro derramado, que deu a Adão uma nova vida, também deu, naquele dia, uma nova vida aos primogênitos dos filhos de Israel. E não só isso. A partir daquele momento, os israelitas deveriam então comemorar todos os anos a Páscoa. Eles deveriam se lembrar daquilo que eles haviam aprendido naquela noite, que a liberdade tinha um preço. Sabe por quê? Porque se os israelitas não estivessem constantemente pensando que a liberdade tinha um preço, sabe o que iria acontecer? Eles iriam desejar voltar a ser escravos. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós não colocamos diante de nós a certeza de que a liberdade tem um preço, de que o pecado só se resolve com o sangue, é muito perigoso de nós desejarmos a voltar a ser escravos. Essa história do Êxodo, ela tem sido usada como um símbolo da libertação que Deus promove, que Deus oferece aos homens a libertação do pecado. E essa libertação também tem preço de sangue. Sabe de uma coisa? Nós vamos passar essa Páscoa de maneira muito semelhante à primeira Páscoa dos hebreus. Naquela ocasião, os hebreus estavam confinados dentro de suas casas e uma praga destruidora estava ameaçando a vida da população na terra do Egito. Nós também passaremos essa Páscoa confinados. Será esta uma grande oportunidade de nós pensarmos nas lições que a primeira Páscoa nos traz ainda hoje. A primeira, aquela que eu disse para vocês ontem e repeti hoje, que a liberdade do pecado tem um preço. E esse preço é muito caro, é o sangue, é a morte. E outra lição que essa Páscoa nos traz é que nós devemos manter essa verdade diante de nós, porque se nós não entendermos a seriedade dessa questão e o preço elevado que a liberdade ela demanda, com certeza também nós vamos desejar voltar a ser escravos. Eu queria terminar da mesma maneira que eu terminei a mensagem de ontem contando uma história. Essa história é uma lenda, fala a respeito de uma família hebreia na noite da primeira Páscoa. Aquela família tinha uma filha, segundo a lenda, que estava acamada, doente, e ela era a filha primogênita. Quando o sol se pôs, ela perguntou para o seu pai se ele havia passado sangue nos umbrais da casa. O pai tratou de acalmá-la, dizendo que ele havia dado ordens para seus servos mais fiéis de que eles fizessem isso. A filha então concordou. A noite foi avançando. Novamente, a filha inquieta, preocupada, porque a vida dela estava em perigo, perguntou para o seu pai se ele tinha certeza que os servos haviam acatado a sua ordem. E o pai disse que uma ordem como aquela que ele havia dado, que tinha consequências tão sérias como a morte da sua filha tão querida, não seria negligenciada pelos seus servos mais fiéis. Então a filha se acalmou novamente. Só que pouco antes da meia-noite, a menina novamente ficou angustiada, pediu: papai, eu já sei que por 2 vezes eu fiz essa pergunta e o Senhor tentou me acalmar, mas eu gostaria que o Senhor me tomasse no colo, me levasse até a porta da minha casa, para eu ver com os meus próprios olhos o sangue nos umbrais e ter certeza que a praga destruidora não passará para tirar a minha vida. O pai então pegou aquela menina, saiu para fora e ao olhar para a porta, ele ficou horrorizado em perceber que não havia nenhum sangue na porta. Então ele deixou a menina dentro de casa, correu, pegou o sangue,
Passou nos umbrais das casas e dali poucos minutos eles ouviram, confinados ali, fechados dentro de casa, a praga destruidora passando e tirando a vida de muitas pessoas. Essa história, ela reflete também a atitude de muitas pessoas nos dias de hoje. As coisas mais essenciais, elas deixam na mão de outras pessoas. Nosso relacionamento com Deus, ele muitas vezes é colocado de lado por outras questões que nós julgamos mais importantes. Gostaria de fazer um convite para você. Pense bem na sua vida. Se uma praga destruidora semelhante a essa passasse hoje por nossa cidade, o que ela faria? Como estão os umbrais da sua casa, da sua porta? Como está a sua vida com Deus? Pense nisso. Deus abençoe você. Até amanhã.